Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é o Coelho, no Japão, e nós estamos já há quase 2 anos aqui no Japão, e uma das coisas que mais perguntam pra gente é justamente, pô, vale a pena morar no Japão? Vocês têm planos? Vocês acham que vocês vão ficar aí pra sempre? Vocês vão voltar pro Brasil ou não? Então eu decidi aproveitar e comentar um pouquinho com vocês, porque hoje o Velberan disse que vai voltar pro Brasil, né? Ele deu os motivos dele. Pra quem não conhece, o Velberan é esse cara gente boa que tá aqui atrás de mim. Ele é um brasileiro também, youtuber bem grande, que mora aqui no Japão. E ele mora numa região bem distante da minha, ele já trabalhou em fábrica, hoje em dia ele faz o tempo full time dele no YouTube. E eu queria comentar um pouquinho sobre o que eu acho da decisão dele e dar a minha própria visão de como é morar no Japão, se vale a pena voltar pro Brasil. Então, vamos lá? Então, meus amigos, para quem acompanha a gente aqui no Coelho no Japão ou no Sushi com Farofa, sabe que a gente veio para cá, hoje em dia eu tenho visto de trabalho, mas a gente veio para cá através do visto de estudante da Karen, né? O que significa que nós dois somos completamente estrangeiros, né, do Brasil, que vieram para cá, não tem nenhum descendente. Isso faz a nossa experiência aqui no Japão ser muito diferente da experiência do Velberan, eu imagino, né? Claro que eu não posso dizer por ele sobre a experiência dele, mas o que é muito comum, meus amigos aqui que vieram que têm descendência japonesa e tal, é muito comum uma coisa acontecer. Eles se queixam muito de se sentirem num lugar meio, né, excluído, né? Porque é um pouco difícil explicar a sensação que dá dos japoneses em relação aos estrangeiros. Ora parece que eles têm uma admiração, nossa, eles são mais legais e mais espertos do que a gente, né? Outra hora parece que eles não gostam dos estrangeiros, né? E uma coisa que acontece realmente é que as pessoas que têm cara de europeu, né, cara de estrangeiro, os japoneses tendem a ter uma certa aceitação um pouco maior, né? A gente até se safa um pouco de algumas besteiras que a gente faz na rua de vez em quando, alguma coisa que é considerada falta de educação aqui no Japão, como por exemplo falar no trem, porque eles olham pra gente e já vê de cara, né, que a gente não é do Japão, e aí já pensam, pô, tudo bem, né, o cara não sabe direito da nossa cultura, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Mas para quem tem descendência japonesa, né, ainda mais se você tiver, né, feições japonesas, eles têm eles são muito mais severos, né, na expectativa de você ter que falar japonês, né? A gente, os japoneses olham pra gente e eles, nossa, que legal, você fala japonês tão bem, mesmo o nosso japonês sendo né, nada comparado com uma fluência muito grande de quem mora aqui há anos. Mas se você tem a descendência, se você tem, né, feições japonesas, eles têm uma expectativa de que você vai saber falar japonês perfeito, só que a sua cultura não é daqui, ela é diferente, né? A sua cultura é a cultura do Brasil, você viveu a vida inteira no Brasil, mas eles esperam que você entenda a cultura japonesa e que você fale japonês perfeito. Então, ao mesmo tempo que eles não são tratados como japoneses de fato, eles também não são tratados como estrangeiros, né? Então, fica numa situação um pouco complicada. Eu acho que muita gente passa, claro que não é todo mundo, eu não quero generalizar isso, claro, mas eu acho que muita gente passa por isso. Outra situação que muitos estrangeiros descendentes, né, que vêm para o Japão passam, é vir trabalhar de fábrica, porque a gente veio para cá através do visto de estudante da Karen. A Karen conseguiu um visto para estudar e eu vim, né, de turista, fiquei aqui morando uns 3 meses e procurando emprego, finalmente consegui um emprego que me dava o meu visto. Por sorte era na minha área, uma coisa que eu gosto de fazer. Mas muita gente já sai do Brasil direto com visto de trabalho, porque a fábrica já faz o registro para você e já consegue o seu visto, você já vem para cá de malicuia com o seu destino um pouco traçado praticamente, né? Porque você já vai ter o lugar onde morar, que a fábrica muitas vezes ajuda você a conseguir o lugar onde morar. Também você tem que matricular o seu filho numa escola que seja perto da sua casa, então também já está setado exatamente onde que o seu filho vai estudar, aonde que você vai trabalhar, aonde que você vai morar. E isso também acaba setando os amigos que você vai ter, né? Porque a maior parte do tempo você vai passar no trabalho. E essa é uma das maiores questões também que as pessoas não levam em consideração, né? Muita gente acaba não conseguindo aprender muito bem o japonês e acaba sofrendo um pouco mais da sociedade por causa disso. No Japão é muito comum você ter muitas horas de trabalho, né? O meu chefe mesmo estava comentando comigo no outro dia de que na última empresa que ele trabalhou, eles trabalhavam todos os dias até 9 horas da noite. Eu perguntei pra ele, você ganhava hora extra, voltava algum dia antes? Ele, não, até 9 horas da noite. E é muito comum isso aqui na cultura japonesa, pra eles é normal. A vida é trabalho. Até quando eles se casam depois, muitas vezes, em muitos casos,
a família fica, né? O homem vai trabalhar, a mulher fica em casa e é assim que funciona mesmo, né? Diferente de uma situação um pouco mais, como a gente está vendo cada vez mais no Brasil, como é a nossa família, minha e da Karen, onde ela estuda, trabalha, eu também, né? E isso acontece muito, o homem acaba passando até pouco tempo em casa. Então, eu imagino que seja um pouco parecido também, né? Para quem vem de descendência, né? Vem trabalhar em fábrica aqui, que é muito mais complicado, porque trabalho em fábrica também é mais um motivo para os japoneses acabarem excluindo um pouco você, porque normalmente são em áreas mais afastadas, é muito diferente de você morar em Tóquio, onde tem muitas oportunidades. Então, eles colocam, já trazem as pessoas de fora para fazer o trabalho de fábrica que muitos japoneses que foram para a universidade, enfim, estudaram não querem fazer, acabam se mudando para os grandes centros como Tóquio, encontrando algum outro emprego, né? Então, as amizades que você faz também são em relação ao seu trabalho e mesmo no seu trabalho às vezes tem segregação, as pessoas que são os brasileiros lá, ou então ficam numa área, os japoneses ficam em outra área porque até mesmo não conseguem se comunicar tão bem. Então, assim, é difícil de você julgar a pessoa, né? Pô, parece louco, quer voltar pro Brasil, mas às vezes a pessoa vê uma outra vida no Brasil, né? Assim, o Velberan, por exemplo, ele não trabalha já com fábrica há bastante tempo, ele trabalha de casa, mas eu imagino que a vida dele aqui deve ser um pouco solitária, tendo todo mundo lá no Brasil, né? Assim como tá no título, vocês viram que eu escrevi que a gente tem plano de voltar também, e um dos motivos é esse, né? O nosso plano não é de voltar para sempre, a gente vai voltar temporariamente. Todo mundo sabe que a Karen já tá grávida, ela inclusive tá indo pro Brasil já agora, eu vou em breve ficar com ela, a gente vai passar uma temporada para poder ter o neném no Brasil. Porque na nossa situação, além de todas os diversos motivos que a gente teve em relação à documentação, etc., para poder ter o neném no Brasil, por incrível que pareça, os hospitais, as coisas são melhores no Brasil. O tratamento que o médico te dá, não quero nem dizer que são os hospitais, é o tratamento que o médico te dá. A nossa cultura é muito diferente e a gente tem um maior cuidado, uma maior, né, empatia. E aqui as consultas da Karen de gravidez, que é uma coisa mais delicada mesmo, são rápidas assim, né? No Brasil o médico senta, conversa com você, te explica muita coisa. Aqui eles olham, tá tudo bem, tchau, próximo, entendeu? E a gente não queria isso, né? Ainda mais no momento difícil do parto, você imagina, a gente tá há pouco tempo ainda, estamos aprendendo japonês, o médico quer falar alguma coisa com a Karen, tá usando um tipo de linguagem, um keigo, alguma coisa que a Karen não consegue entender, eu não posso, tá? No hospital junto com ela, né, no parto aqui no Japão, igual no Brasil a gente pode fazer, né? Então é muito melhor a gente poder fazer isso no Brasil. Se o médico precisar falar alguma coisa com a Karen durante o parto, vai ser tranquilo, ela não vai ficar, né, desesperada tentando entender, é mais difícil, sabe? Então tem diversos motivos para que você possa ficar com vontade e saudade de voltar para o Brasil, né? Eu imagino que se o Weberan estiver assistindo esse vídeo agora, a gente se fala às vezes um pouquinho pelo Facebook, ele vai concordar com algumas coisas que eu estou dizendo aqui, umas situações que se passam aqui, né? Porque existe também uma coisa da hospitalidade japonesa, né? Todo mundo que vem viajar pra cá fala, nossa, os japoneses tratam a gente super bem e é ótimo, eles ajudam a gente, é uma maravilha. E algumas pessoas já começam a ver por um outro lado, isso é uma falsa hospitalidade japonesa. Gente, não é bem isso, não é falsa hospitalidade. Mas realmente existe uma certa diferença de quando você mora aqui e começa a entrar mesmo na sociedade e de quando você tá aqui meio que a passeio, realmente, né? Porque eles gostam de receber, eles gostam que você goste do país deles, né? Mas, como tem muitas regras na sociedade que a gente não consegue entender muito bem, eles têm certos receios. Então, quando você começa a querer fazer algumas coisas um pouco mais, né, de sociedade, assim, tipo, alugar uma casa, sabe? Que não seja uma imobiliária feita para estrangeiros e tal, porque tem essas coisas com um apartamento um pouco mais longe. Pra gente alugar esse apartamento aqui foi uma situação bem complicada, porque a gente foi negado em, sei lá, 20 lugares antes, porque os japoneses entendem que o estrangeiro, especialmente o brasileiro, faz muita festa e vai atrapalhar os vizinhos, vai acordar as pessoas, vai falar alto, né, vai, sei lá, destruir o apartamento com muitas festas. Então, não é que é um racismo, mas
é um certo preconceito, né, pode-se dizer assim, de que acha que a gente vai fazer um monte de coisa que um japonês não vai fazer, como não dá pra saber, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então, existem essas coisas que acontecem, né? Eu só tô aqui há 2 anos, a gente foi essa primeira dificuldade que a gente encontrou, porque todas as outras formas de interação que a gente tem aqui com as pessoas do Japão, todo mundo é super legal com a gente, o pessoal do trabalho, zero problemas, é muito tudo maravilhoso, né? Então esse foi só um probleminha que a gente enfrentou. O Vilberan já está aqui há 10 anos. Ele já deve estar com saudade. Hoje o trabalho dele, como é o YouTube, ele pode fazer de qualquer lugar. E eu imagino que ele ganha em dólar, né, por causa do YouTube. O dólar realmente vai valer muito mais no Brasil do que vale aqui no Japão, que o ien é equivalente, né? Então, para ele realmente talvez valha a pena. E eu quero comentar uma coisa que as pessoas comentaram muito, pô, a educação do filho. Como é que vai ser? Tipo, eu e a Karen, a gente vai voltar pro Brasil agora, vai passar um tempinho lá no Brasil, depois a gente volta pro Japão. O meu trabalho aqui, como eu trabalho com TI, eu vou poder continuar trabalhando de casa. Então não vai ter problema, a gente vai voltar e vai criar nosso filho aqui, vai dar uma educação de qualidade muito boa para o nosso filho aqui, por um preço que a gente não poderia pagar, mesmo nível de educação, no Brasil, né? E eu acho que vai ser interessante isso do nosso filho aprender em casa essa cultura do Brasil, mas na escola aprender as coisas boas, né, que tem no Japão, de respeito aos mais velhos, respeito ao professor, respeito às coisas dos outros, à natureza, à sociedade. Então, é muito legal essas coisas que as pessoas aprendem aqui e a tranquilidade de poder deixar o seu filho, né, sair na rua, as crianças voltam sozinhas para casa. É uma coisa muito boa de se ter, né? Essa tranquilidade de poder morar num lugar seguro, coisa que não tem no Brasil, né? Mas no Japão existe um problema quando começa a chegar na época do ensino médio, como eu estava falando para vocês, eles não gostam muito de fazer trabalho de fábrica, então quando eu venho para cá, o destino já está setado. O ensino médio é uma coisa meio que define o destino da pessoa aqui também. Os japoneses entram em pânico, essa coisa que a gente ouve falar muito de que eles se matam porque não conseguem aguentar a pressão, realmente é uma coisa muito forte aqui no Japão, né? E no ensino médio aqui, as notas que você acumulou ao longo vão definir a universidade que você vai entrar. Se você não for uma nota muito boa, você vai entrar numa universidade mais ou menos, você nunca vai conseguir um emprego muito bom para ganhar muito dinheiro. Agora, se você entrar numa universidade, se você manter as notas, se matar de estudar, não fizer mais nada da sua vida, é um estresse. Eu acho que é difícil de explicar. Não é a mesma coisa que a gente passa para estudar pro vestibular. É uma coisa social, a sociedade inteira cobra isso, espera isso de você, e há uma pressão muito grande no colégio, é uma pressão psicológica muito forte que as pessoas... Não é à toa que as pessoas se matam, sabe? Então, isso é um problema, acontece mesmo. Então, eu imagino que o filho do Vilberan esteja entrando mais ou menos nessa fase, né? E eu acho que de repente ele prefere que o filho dele tenha um estudo no Brasil e faça uma universidade no Brasil, porque é mais ou menos esse o plano meu e da Karen. Claro que se nosso filho estiver muito bem adaptado aqui, quando daqui a muitos anos chegar nessa época, a gente vai ficar, de repente ele tá indo bem, a escola é diferente, meu filho, por ter uma educação brasileira em casa, não sofre da mesma pressão social. Então, assim, eu não sei como é que vai ser o nosso futuro, né? Mas a gente pensa, de repente, ir para outro lugar. Brasil talvez seja um pouco difícil, né? Mas o Vilberan, como ele trabalha de casa, e ele quer, de repente, ficar perto da família, e como ele trabalha com o YouTube, ele pode participar dos eventos que o YouTube organiza, ganhar dinheiro, mais dinheiro do que ele ganha aqui, né? Por estar no Brasil, de repente é uma coisa que vale a pena para ele, sabe? E... em questão dos estudos não é tão desinteressante assim não, porque uma coisa que acontece aqui é o seguinte: você é estrangeiro, mas você viveu a vida inteira no sistema escolar japonês, quando você chegar no final e você ter a mesma qualificação de um japonês, a hora que você estiver competindo com esse japonês com a mesma qualificação que você, muitas vezes em ambientes muito tradicionais, em ambientes de trabalho mais, né, com a cabeça muito antiga, eles vão escolher o japonês porque é japonês, sabe? É a coisa do patriotismo que eles têm aqui, é a coisa, né, de proteger a própria sociedade, proteger os japoneses mesmo, e de acreditar que o japonês vai entender melhor
a cultura da empresa e tal, ele vai acabar escolhendo o japonês, então diminui muito as suas oportunidades. Agora, um estrangeiro que vem de fora para vir pro Japão, que não morou aqui a vida inteira, ele de fato tem mais oportunidades igual nós tivemos aqui, né? Eu trabalho com TI numa empresa legal, aqui em Tóquio. É difícil isso, o motivo disso é porque eles olham e falam, nossa, você fala inglês e você também fala a sua própria língua, fala português, é muito útil, pode ser muito útil para nossa empresa. Nossa, você arrisca também o espanhol, de repente você pode, mesmo que não seja perfeito, se comunicar se a gente chegar numa situação que a gente precisa. Então, nossa, você também tá aprendendo a falar japonês, você já consegue, né, se virar bastante, pode ser útil para a empresa. Eles ficam impressionados com... tem essa qualificação, ainda mais que teve um aprendizado diferente, né, numa faculdade que ensina coisas diferentes, né, muitas empresas podem valorizar isso e quererem te contratar, né, em vez de contratar um japonês, porque você tem essa vantagem de ter tido uma outra vivência para complementar a vivência que você está tendo aqui no Japão. Agora, se você teve a mesma vivência dos japoneses, eles vão acabar escolhendo os japoneses. Vocês estão entendendo aonde que eu estou querendo chegar? De repente, passar um tempo fora, estudar em outra universidade, em outro país, se ele quiser voltar no futuro para cá, ele talvez tenha mais oportunidades. É muito provável que ele consiga mais realmente uma bolsa do que conseguir aqui. Digamos que ele não seja da turma 1 do colégio, porque os colégios aqui normalmente dividem em 7 turmas, onde a turma 1 são os melhores estudantes, né, os que mais conseguem tirar nota boa, até o 7, né? Mas se você não for daquela turma, de repente é muito difícil você conseguir uma bolsa, é quase impossível, uma bolsa de estudo. Agora, o governo tem programas para abrir espaço para estrangeiros virem para o Japão, né? Eu mesmo, em 2010, participei de um programa desses e eu vim fazer um intercâmbio na universidade, ganhei uma bolsa aqui, passei 6 meses em Kansai Gaidai, na universidade boa, na região de Kansai, perto de Osaka, ali perto de Kyoto, e porque era uma oportunidade para estrangeiros virem para o Japão, né? Que coisa que a pessoa que está aqui no Japão não pode. Então, é uma oportunidade que ele pode ter, de repente, até de vir estudar numa universidade japonesa através desses programas para estrangeiros, né? Que ele vai ter muita vantagem já, o filho dele, né, do Velberan, vai ter muita vantagem, já que o japonês dele é muito bom, ele vai estar competindo com outros estrangeiros que não falam japonês, ou que tem um japonês muito menor, o que pode dar uma vantagem para ele. Então, se o Velberan ele tá indo pro Brasil para poder ganhar mais dinheiro com o YouTube, porque o YouTube do Japão, como ele fala português pro público brasileiro, não chama ele pros eventos. De repente não é interessante nem para fazer propaganda aqui dentro do Japão para ganhar mais dinheiro com advertisement, né, com as propagandas. Porque é diferente, né, do público. Agora, no Brasil, o público dele já é brasileiro, ele já fala português, é mais interessante, ele tem a oportunidade, talvez, de ganhar mais dinheiro, além de oferecer essas oportunidades para o filho dele, e ter uma vivência, de repente pegar mais a cultura do Brasil, ele poder aprender melhor o português. Eu acho que faz sentido, sim. A gente não pode julgar, falar que ele tá muito louco, que como é que vai sair do país de primeiro mundo. Gente, o Brasil, para quem tem dinheiro, é bom. Sabe, você mora num lugar legal, você tem a oportunidade de ter certas segurança. Agora, para quem é ferrado no Brasil, cada vez é mais complicado. E ainda mais o negócio do Velberan, que não depende dele chegar lá e encontrar um emprego, né? Chegar aí no Brasil e encontrar um emprego. De repente, vale a pena realmente, sabe? Ele passar uma temporada no Brasil. Eu acho que eles já estavam com isso em mente, eles não devem ter tirado essa ideia da noite pro dia. De repente, se eles morassem em Tóquio, onde tem outras coisas, outras oportunidades, outra vida, né? De repente eles talvez não quisessem voltar pro Brasil. A gente, por exemplo, ama muito, a gente adora ficar aqui, a gente não quer ir embora, a gente vai embora para passar uma temporada. E o motivo são esses que eu falei para vocês, né? Então, eu acho que não dá pra julgar a pessoa, né? Então, pessoal, pra finalizar, eu quero responder: vale a pena morar no Japão e vale a pena voltar pro Brasil, né? Nos nossos dois casos eu vou responder. Primeiro, no caso do Velberan, eu acho que vale a pena sim. Pra ele vai ter muitas oportunidades no Brasil. Pra gente, eu acho que ainda não vale a pena. Nós estamos passando por um momento muito bom aqui no Japão, né? A gente, com o emprego que a gente tem, na fase da vida que nós estamos, ia ser muito difícil a gente ter o que a gente tem, poder pagar um aluguel perto do trabalho, no centro de Tóquio, num lugar bom,
né? Imagina, poder morar num bairro ótimo no Rio de Janeiro, sabe? Com o dinheiro que a gente tem, ter um padrão de vida, né, do nível que a gente tem no país de primeiro mundo, que é o Japão, no Brasil. Ia ser muito mais complicado e ainda conseguir guardar dinheiro. Então a gente consegue, ainda mais com o filho. Nosso filho tá vindo aí, vai ser difícil, né? Eu vou ter que... A Karen não vai poder trabalhar durante um tempo, então o dinheiro vai todo vir de mim. Eu acho que se tivesse isso no Brasil, ia ser muito complicado no estágio de carreira que a gente tá. Talvez a gente não conseguisse. Então, eu acho que não vale a pena. A gente tá construindo uma coisa legal pra nossa vida aqui no Japão. Então, pra gente ainda não vale a pena a gente começar a pensar em, de repente, sair daqui. Só uma coisa muito longínqua no futuro. A gente precisa ainda continuar construindo a nossa vida aqui e melhorando, porque a gente tem uma vida muito boa aqui, né? Então, pra gente, eu acho que não valeria a pena, porque a gente não conseguiria morar num lugar bom com dinheiro, com o emprego nosso, morar num lugar bom e dar uma escola de qualidade pro nosso filho, a não ser que a gente fique aqui nesse país de primeiro mundo que tem muitas oportunidades pra gente e tem uma vida melhor pra gente, né? E agora, pra finalizar, eu queria fazer um último comentário sobre, né, estrangeiros que normalmente moram aqui, brasileiros que demoram muito para aprender o japonês, ou então não conseguem, depois de bastante tempo, ainda falar com uma fluência de um nativo, né, mesmo morando aqui há muitos anos. As pessoas costumam julgar muito, né? Pô, como assim? Que absurdo, você tá aqui há tantos anos. E realmente, eu acho que se você tem uma disposição muito grande, você consegue. E faz o que você quer. Agora, se você tem outros interesses, é um pouco difícil. Imagina, você chega cansado do trabalho, você não está interagindo com outros japoneses quando você chega em casa. Você está interagindo com a sua família. E você já está com um estado mental cansado de ter trabalhado o dia inteiro, mais do que 8 horas por dia, chegando em casa às vezes 9. Eu às vezes chego em casa meia-noite, muito cansado do trabalho. E aí você chegar em casa, cansado, tarde, ter que arrumar as coisas, ter que, né, fazer comida, lavar prato, e aí depois ainda ter um descanso mental suficiente para poder pegar um livro e estudar, sabe, requer um certo esforço que às vezes é difícil de você conseguir por bastante tempo. Então é um processo longo para você aprender a falar o japonês. Eu acho que é difícil de julgar, a gente não pode julgar as pessoas, né? No meu caso, por sorte, eu tenho muita oportunidade de praticar o japonês no trabalho, então apesar de eu não estar estudando tanto em casa, eu estudo mais, eu acabo praticando bastante no trabalho, e isso me dá uma certa fluência, de eu conseguir me virar aqui no Japão, mas ainda estou muito longe de conseguir aprender e falar bem perfeito, igual a um japonês mesmo, né? E eu acho que eventualmente isso vai acontecer sim, mas é difícil, eu acho que é complicado você não ter um esforço muito grande, um cansaço muito grande para você, né, chegar em casa e ainda estudar mais. Não acho que a gente deve julgar isso, né? Só quem tá aqui sabe a realidade que entende bem essa situação. Mas pessoal, é isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha tirado muitas dúvidas de vocês. Eu queria fazer esse anúncio para vocês também, de que a gente vai passar uma temporada no Brasil, mas a gente volta pro Japão depois de um tempo, depois que o nosso bebezinho nascer, né? Então, eu queria convidar para quem é novo, que está assistindo o vídeo pela primeira vez, se inscreve aqui no Coelho no Japão, o nosso canal parecido com o Japão por Outros Olhos, que é do Weberan, que eu vou deixar o link na descrição para vocês conhecerem também. É o Sushi com Farofa, a gente também mostra diversas curiosidades aqui no Japão, coisas que os turistas costumam não ver, né, nas ruas, faz diversos comentários e coisas interessantes já aconteceram com a gente que a gente relata por lá. E conheçam, por favor, e para quem quiser me ajudar, o meu canal, que eu tenho um canal do meu emprego, né, que é uma das coisas muito legais também, que eu tenho, claro, por isso que a nossa vida aqui no Japão também consegue ser mais legal, porque eu não fico trabalhando em fábrica, que deve ser uma coisa muito desgastante. Um dos meus trabalhos na minha empresa é fazer vídeo no YouTube, porque nós temos um guia sobre o Japão, por isso que a gente sabe bastante coisa sobre o Japão também, que se chama Planetize, e nesse guia uma das formas para a gente atrair pessoas para conhecerem e utilizarem o guia, pessoas que estão querendo vir visitar o Japão, né, precisam saber aonde ir, etc. Uma das formas é fazer um canal de YouTube, que eu mostro diversas coisas interessantes e eu atento as pessoas
planetais e para que elas possam conhecer, né? E o nome desse canal é Japan Fan. Eu também vou deixar um link na descrição e vou deixar aqui em cima para ver se vocês poderem clicar e realmente me ajuda muito se vocês se inscreverem lá, porque a gente tem metas no trabalho, é um canal legal. Então, por favor, quem gostou do vídeo e quiser me ajudar, sei lá, deixando um likezinho, comentando, se registra no Japan Fan, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Como sempre, no final do vídeo a gente coloca uma curiosidade, uma coisa legal aqui do Japão, uma coisa do nosso dia a dia, como se fosse um vlog, alguma coisa que a gente faz na rua. Então, vocês podem esperar aqui no final por essa curiosidadezinha e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um tapa aqui na pata do coelho para dar sorte e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! Antes do bônus, eu queria deixar uma mensagem pra você, Velberan, que deve estar assistindo agora. Eu queria desejar toda a positividade do mundo, muita sorte pra vocês nessa nova empreitada, tudo de bom pra você, pra sua mulher, pro seu filho, pra todo mundo, que seja um recomeço muito bom pra vocês no Brasil. E se vocês quiserem, de repente, fazer o contrário agora, voltar pro Japão, pra um passeio, de repente vir pra Tóquio, dá um toque aí que a gente se fala. E, Velberan, pra quem não tá, te desejando muitas coisas boas pros seus haters, só tem uma coisa que pode te proteger aqui, feita sob encomenda pra você se proteger dos haters aqui, cara. Com essa máscara aqui, você se protege de toda bactéria, tá beleza? Então, vou ficando por aqui, fica com os bônus aí e falou! Pessoal, queria mostrar pra vocês rapidinho, ó, que legal, a gente tá num restaurante aqui de esteirinha. Aí, ó, tem um iPadzinho aqui que a gente vai lá, ó, escolhe aqui, eu vou escolher um... O que eu pego aqui? Vamos lá, vou escolher um salmão boladão, salmão. Vou pegar um salmão aqui. Aí eu confirmo ali, pá, pô. Aí é só esperar que daqui a pouquinho o salmãozinho vai chegar aqui no carrinho ali, ó. Ele vem, ó, viajando no trenzinho bala aqui na esteira. Aí, ó, lá vem. Opa! Ó, chegou. Esse aqui é da minha mãe. Não, ele não vai embora não, só você apertar o botão. Aí a minha mãe vai apertar o botão ali, agora aperta aí, mãe. Aí, ó. Agora ele vai embora. Qualquer momento agora ele pode ir embora. Não vai embora não? Aí, agora foi. Ei, foi embora. Digo, você pediu.